Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de ciências nessa segunda-feira, tá bom? Vamos estudar hoje fases da Lua na nossa página 193, tá bom? E um conteúdo, já adianto que é uma atividade hoje fácil e bem curta, tá bom? São apenas 3 questões da atividade prática de hoje, tá bom? De um conteúdo fácil que vocês gostam, conteúdo que vocês acham bom interagir. Então, gente, hoje atividade facinho pra gente começar a nossa segunda e ir pegando o ritmo, tá bom, gente? Então vamos lá. Nós temos aqui na nossa página a fase da Lua do mês de agosto, que é o que a gente vai ver, tá bom? E aí fala o seguinte, ó. Observando a Lua é possível perceber que ela muda a aparência ao longo do mês. Essas diferenças aparências são chamadas fases da Lua. Veja o exemplo, o mês de agosto de 2018. E aí nós temos o exemplo do mês de agosto que a gente vai observar, tá bom, gente? E aí, ó, algumas coisas que a gente precisa notar, tá certo? Vocês percebam aqui, ó, do dia 1 até o dia 31, tá certo? E aí, ó, dia 1 a gente não vê nada, não consegue ver nada, tá bom? E a gente vai já entender como é que funciona isso aqui. E aí, ó, ela vai aparecendo, tá certo? Até ela chegar no seu nível máximo, que a gente consegue ver a face por inteira, tá bom? E aí ela começa a diminuir, ó. Começa a diminuir até aqui, certo? E aí, gente, a gente vai entender como é que funciona esse processo e como é que a gente chama, tá bom? Esse processo. Vamos lá, então. Aqui nós temos um texto, ó, que eu vou ler aqui um pouquinho rapidinho, tá bom? Ó, quando a lua não pode ser vista no céu, ela é chamada de lua nova, tá bom? Só tem um dia aí nesse mês que a gente não consegue ver ela, tá certo? Mas quando vemos completamente redonda e iluminada, dizemos que é lua cheia. Só também tem um dia aí que a gente consegue ver ela por inteiro, né? A Lua possui também o período crescente, que são os dias em que ela parece aumentar de tamanho, e o período minguante, que são os dias em que ela parece diminuir de tamanho. Quando a Lua está no meio do período crescente, chamamos de quarto crescente e de quarto minguante, quando ela está no meio do período minguante. Vamos entender então, gente. O que quer dizer tudo isso? Ó, voltando aqui ao mapa, ao calendário, né? Do mês de agosto, vamos lá. Então, gente, aqui, ó, o dia 1 a gente não consegue ver nada, tá certo? Então, esse dia aqui é lua nova. Se a gente não consegue ver nada, de acordo com o texto, ele falou que o dia que a gente não consegue ver nada da lua é o período de lua nova, tá bom? E aqui ela começa a aumentar, ó. Começou a aumentar. Esse período aqui, gente, em que ela sai de lua nova e começa a aumentar, nós chamamos ela de período crescente. Foi o que o texto disse, né? Até ela chegar aqui, ó, no dia 15, que é o dia que tá a lua cheia, que é o dia que a gente consegue ver ela por inteiro, tá bom? O dia que a gente consegue ver a lua por inteiro, nós chamamos ela de lua cheia. A lua por inteiro não, a face da lua por inteiro, né? A gente consegue ver uma face dela por inteiro, porque na verdade a gente nunca consegue ver a lua por inteiro, porque existe um lado oculto, na verdade. Não sei se vocês sabem, mas a lua e a terra, elas giram sincronizadas. Como assim sincronizadas? Elas giram ao mesmo tempo, então a gente só consegue ver um lado da lua. Nunca é possível a gente ver o outro lado da lua, tá certo? Então sempre tem um lado da lua aí que a gente nunca vai ver, e é chamado de lado oculto, tá bom? E aí, gente, a partir do dia 15, ó, ela começa a diminuir, vai diminuindo, e esse período que ela tá diminuindo a gente chama de minguante, tá bom? Minguante. Aí ela vai diminuir até chegar a lua nova de novo, ó, que ela vai desaparecer, tá bom, gente? Aí vamos entender então a atividade prática. É só 3 questões, gente. Fácil para vocês responderem hoje, tá bom? Ó, vamos lá, questão 1, 2 e 3. Identifique no calendário apresentado os dias de lua nova e de lua cheia. Gente, só tem um dia que ela tá lua nova e um dia que ela tá lua cheia. E aí vocês vão colocar no caderno de vocês, tá bom? Vocês colocam lua nova, aí coloca o dia. E lua cheia, coloca o dia também, tá bom? Na verdade,
Lua nova, gente, tem 2 dias, tá bom? Só voltar aqui para vocês verem. Lua nova vai ter 2 dias, ó. 2 dias no mês aí. Nesse calendário só tem 2 dias em que a gente não consegue ver nada da lua. E aí a gente chama ela de lua nova, tá bom? Vocês vão colocar esses 2 dias. E lua cheia só tem 1 dia, tá bom? Vamos ver a outra questão. Segunda questão pergunta o seguinte, ó. Quais dias indicam o período crescente e quais indicam o período minguante? Gente, eu expliquei para vocês que período crescente é quando ela sai de lua nova até ela chegar em lua cheia. Esses dias são período crescente, que são os dias em que ela está aumentando, está crescendo, tá bom? Período em que ela sai de lua nova para até chegar no período de lua cheia. Esse período que ela percorre chama-se de período crescente, tá bom, gente? Período crescente. Então, você vai colocar todos os dias, vão colocar a resposta de vocês, dia tal até o dia tal, período crescente, tá bom? E vocês colocam o dia. E período minguante da mesma forma. Período minguante é quando ela sai do período, quando ela sai de lua cheia até ela chegar em lua nova de novo. Período minguante, quando ela sai de lua cheia até ela chegar em lua nova, tá bom? Esses dias em que ela passa diminuindo o tamanho dela, a gente chama de minguante, tá bom, gente? Aí vocês vão colocar os dias também, certo? Do dia A, por exemplo, até o dia B, que é o período minguante. Tá bom, gente? A última questão, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Quais os dias de quarto crescente e de quarto minguante? Como assim quarto crescente e quarto minguante? O texto fala o seguinte, gente, vocês vão colocar quarto crescente é quando ela está no meio do processo, bem no meio do processo entre lua nova e lua cheia, certo? É quando a gente consegue ver a lua bem na metade, tá bom? Bem na metade, certo? Então esse dia a gente chama ela de quarto crescente, tá bom? Então vocês vão observar no calendário, vocês vão observar o dia em que ela tá bem na metade, em que você consegue ver metade da lua, certinho, tá bom? Esse dia a gente chama ele de quarto crescente. E o quarto minguante é a mesma coisa, gente. É o dia em que você consegue ver a metade da lua, porém no período minguante, quando ela sai de lua cheia até ela chegar em lua nova, tá bom? Quando ela sai de lua cheia até chegar em lua nova, ela vai diminuindo, e aí vai ter um dia em que você vai ver a metade dela de novo, tá bom? E esse dia a gente chama de quarto minguante, tá certo, gente? Então, pessoal, é isso, são 3 questões apenas, fácil, desse conteúdo de fases da lua que a gente viu hoje. Eu acredito que vocês vão tirar de letra, porque é uma atividade pequena e fácil, tá certo? Mas é um conteúdo muito interessante, tá bom? Eu não sei se vocês já conheciam esse processo de fases da lua. De qualquer forma, se não conheciam, vão entender agora, tá certo, pessoal? E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula, tá certo? Tchau, tchau.